Qual que é a mentalidade dos vendedores que eu vejo que são excepcionais? O que eu vejo de boas práticas dos melhores vendedores? O que eu fiz com a minha carreira, o que eu vi os meus melhores vendedores fazer e o que eu vejo os melhores vendedores das operações fazerem. É o A do atitude. Essa atitude passa diretamente pela mente que nós temos. Como que a gente olha e responde às coisas que acontecem com a gente. Nós passamos por desafios. Todo mundo tem desafio. Então, sobre desafio, não diz muita coisa sobre as pessoas. Porque todo mundo tem os seus. Uns mais, outros menos. O que diz o resultado diz sobre como as pessoas reagem àquilo que acontece com elas. Então, eu tenho também problemas pessoais. Você também está me assistindo agora, deve ter. Talvez você esteja passando por um grave momento pessoal agora. E todos nós passamos. A perda de alguém, uma negativa de um grande cliente, uma perda de um cliente que já tinha, uma troca de emprego, um mercado um pouco mais estagnado, a gente não consegue crescer, tem conta para pagar se você for dono. Isso tudo acontece com a maioria de nós. Agora, como que a gente reage a isso? E aí eu percebi que as pessoas que conseguem passar por essa etapa, que conseguem ir para o topo, são pessoas que têm um conjunto que fortalece a mentalidade dela, porque é através da mentalidade que você cria o filtro do que você vê. Problemas vão existir todos os dias. A maneira como a gente reage é que vai fazer com que a gente vai passando de fases, os problemas vão ficando para trás, os concorrentes vão ficando para trás, porque a maioria dos concorrentes, seja pessoa ou empresa, elas não vão aguentando muito tempo, porque a maioria das pessoas não tem uma mentalidade muito forte. Primeiro, porque elas não têm nível de consciência sobre isso. Então elas nem sabem como funciona o progresso, um passo a passo, como lidar com os desafios. Como é que pode pessoas na mesma empresa com condições iguais? Então, os vendedores entraram praticamente juntos, então tem o mesmo tempo de casa, eles tiveram o mesmo treinamento, os produtos são iguais que eles vendem, os serviços são iguais, as formas de pagamentos, eles trabalham mesmo os ambientes e pressões. Como é que tem gente que produz resultados tão diferentes? Primeira pessoa a explicar isso é esse senhor aqui, ó. Nietzsche foi um grande pensador da Prússia, né, que era a Polônia ali, entre Polônia e Alemanha, hoje é Alemanha. O Nietzsche é um cara muito provocativo. O Nietzsche, se tivesse vivo hoje, o Nietzsche já teria sido cancelado nas redes sociais. E o Nietzsche, ele explica muito bem por que pessoas dentro da mesma empresa, sob as mesmas condições, produzem resultado tão diferente. O Nietzsche falava o seguinte: tem dois tipos de seres humanos na face da Terra: os senhores e o rebanho. O rebanho corresponde a 98% da população e os senhores por 2%. Mas o que é rebanho? São pessoas que sabem o que precisam fazer para ter uma vida melhor. Eles sabem, se você perguntar, talvez eles não saibam de tudo, mas para ter uma vida melhor do que a que ele tem, eles sabem. Pode ser 1% a mais, 10%, 50%, mas para ter um ambiente melhor, eles sabem. Inclusive, eles sabem até dos outros, o que os outros precisam fazer para ter uma vida melhor. É só dar um papel e perguntar, ele vai escrever e boa parte daquilo que ele escrever vai fazer sentido sobre como ele tem uma vida melhor. Então ele já sabe isso. Só que tem um problema. O rebanho, ele sabe o que precisa fazer para ter uma vida melhor, mas se ele não for cobrado, ele não faz. É igualzinho no setor de vendas. Você cobra a pessoa segunda, ela faz segunda e terça, ela prospecta, a quarta ela para. Aí você cobra ela quarta, quinta ela faz, sexta ela para. E aí você tem que cobrar a vida inteira. E os senhores? É muito diferente? Ele falou, não, os senhores é igualzinho, só tem um ponto de diferença. O nível de ambição. Porque os senhores é igual ao rebanho. Ele é um adulto que sabe o que precisa fazer para ter uma vida melhor. Só que ele acha um absurdo, ele sendo um adulto, precisar que um outro adulto cobre ele de algo que ele já sabe e que se ele fizer, ele vai ser o maior beneficiado. Ele acha um absurdo. Por que uma outra pessoa precisa me cobrar de um negócio que eu já sei o que tem que fazer, eu já sei, e que se eu fizer, não vai ser ele que vai ganhar, vai ser eu. E aí o que acontece, em geral, esses 2% ficam com todo o reconhecimento dos outros 98% e, na maioria das vezes, fica com o dinheiro dos outros 92%. Então, o primeiro cara que mostra é isso. Escolher entre fazer aquilo que você já sabe e ter que ficar alguém cobrando de você aquilo que você já sabe, que você mesmo vai ganhar mais do que qualquer um outro. Mas o cérebro não quer. O cérebro quer que você fique descansando. Ele quer que você guarde energia. Então, ser ambicioso é lutar contra o próprio cérebro. Tem que ser muito ambicioso a ponto de você ir dormir 1 hora mais tarde, porque é o único horário que te sobra, por exemplo, para estudar, para adquirir novos conhecimentos, aumentar o seu repertório, né? Vendedor que ganha dinheiro é um vendedor com repertório grande. Ah, tchau, mas tem que fazer a vida inteira isso? É óbvio que não. É quando você escolhe o momento que você quer se ferrar, você não passa a vida inteira se ferrando. Então, essa frase não é muito famosa porque é minha, mas ela é muito verdadeira. Então, quando eu faço isso, eu tô escolhendo o momento que eu quero me ferrar. Eu tô abrindo mão da minha família, eu podia estar jogando bola, descansando, dormindo, mexendo no TikTok, rindo, vendo filme, série.
Eu escolhi porque eu quero aumentar o meu repertório, porque nesse momento eu tô ganhando musculatura para que eu depois não precise me ferrar tanto. Quando a gente fala em colocar perspectiva, plano a médio prazo, disciplina e rotina, para qualquer ser humano já é difícil. Para quem trabalha com venda é mais difícil ainda. E por que colocar ambição, plano a médio prazo, rotina e ritual é mais difícil para quem trabalha com vendas? Porque a verdade é que ninguém cresce querendo ser vendedor. Então imagina, você tem que se comportar como um profissional, só que você nunca sonhou estar lá. Pessoa que faz, sei lá, enfermagem, engenharia, nutrição, medicina, direito, ela no mínimo passou 4, 5 anos falando sobre aquilo. Mesmo que não fosse a paixão dela. E nós, vendedores, como que nós fazemos? Nós começamos a trabalhar igual eu comecei, igual você começou. Porque era o que tinha, era o que dava mais dinheiro ali, a gente não tinha muita opção. Então as pessoas entram de forma amadora no negócio e a maior parte delas fica. O vendedor não estuda para lidar com vendas. O representante comercial não estuda. O gestor não estuda para ser um gestor comercial, um líder comercial. E donos de empresa, poucos estudam sobre vendas. Por isso existem os 4 motores mentais que os vendedores de alta performance sempre estão acionando. Qual que é o primeiro modelo mental? Consciência. E por que o primeiro passo é consciência? Porque nós somos seres seguidores. Nós nos sentimos mais seguros quando somos seguidores. Quer dizer, eu espero alguém fazer, eu vejo alguém fazer, eu tenho uma prova que é possível, aí eu vou lá e começo a fazer. Normal, 90% do ser humano é assim. E a gente tem uma pequena fatia de pessoas que são os visionários, que vão mesmo sem ver ninguém. Mas 90% precisa ver alguém fazendo melhor. A história desse cara define muito bem a importância de saber que dá para fazer. O Roger Bannister foi um corredor inglês que quebrou um recorde que, na época, todas as pessoas do mundo diziam ser impossível fazer. Correu 1 milha abaixo de 4 minutos. Os médicos diziam que quem conseguisse fazer isso morreria. Os médicos falavam, olha, se alguém conseguir fazer isso, não é possível. A musculatura, o coração não aguenta. Roger Bannister, depois de um monte de tentativa, foi lá, correu a Olimpíada de 54, corre 1 milha abaixo de 4 minutos. A história de consciência não está aqui. A história de consciência está uma parada seguinte. Quantos 1000 anos um ser humano levou para correr 1 milha abaixo de 4 minutos? Meses depois, 19 pessoas haviam corrido abaixo do tempo do Roger Bannister. E aí, quando entrevistado essas pessoas, inclusive tem um documentário sobre isso, as pessoas disseram, é porque agora a gente sabia que é possível. Você, gestor, principalmente dono, uma das nossas funções é ficar mostrando para a equipe, para todo mundo que é possível fazer. Porque a maioria dos nossos vendedores não fazem porque quer boicotar, ou porque ele também quer ter uma vida boa. É que muitas vezes eles não fazem porque eles não sabem como é possível fazer. Eles não viram ninguém fazendo. E se tem uma pessoa fazendo é porque dá para fazer. Quando você começa a saber que tem alguém, que tem alguma maneira de fazer diferente, através de uma ferramenta, de uma técnica, de uma atitude, mas dá para fazer diferente, você aciona o segundo motor, que vai blindando a nossa mente. Porque eu posso até não estar conseguindo, mas eu sei que é possível. Eu posso até não saber como fazer, mas eu sei que é possível porque tem alguém fazendo. Quando eu entendo que é possível fazer melhor do que eu já faço, eu gero naturalmente um negócio chamado incômodo. O ato de saber que tem alguém fazendo melhor, o ato de saber que dá para fazer melhor, gera incômodo. Por mais que você seja uma pessoa pacata, você fala, poxa, não é possível. O cara tá lá menos tempo de casa e tá ganhando mais dinheiro que eu. Tá batendo mais meta do que eu. Gera um incômodo. O que transforma incômodo em conformismo? Nível de ambição. Ele transforma incômodo na maior ferramenta de transformação, chamada inconformismo. Não é motivação que gera ação. O que gera ação é inconformismo. O inconformado, ele não aceita. O inconformado, ele liga o terceiro motor chamado consistência e disciplina. Não existe uma pessoa disciplinada e consistente que não seja inconformada. Consistência e disciplina é sobre compromisso, sobre comprometimento. Quantas vezes a gente acorda e vai trabalhar sem vontade? Muitas. Quantos dias a gente teve que levantar com problemas imensos pessoais? Mas nós somos portadores de boas notícias, lembra? Nós somos portadores de energia, de boas energias. Nós, vendedores, somos portadores de boas energias. Mesmo com desafios pessoais, ao atender um outro cliente, uma outra pessoa, nós somos portadores de boas notícias. É impossível você ser disciplinado sem ser inconformado. A disciplina exige que a gente seja comprometido mesmo nos dias que a gente não está com vontade. Eu fico recebendo pergunta no Instagram, Thiago, como é que eu mantenho uma equipe motivada para vender todo dia? Primeiro que não existe. Eu falo, não existe. É impossível. E a pergunta é, quem é que falou que precisa estar motivado todo dia para fazer bem feito? É óbvio que motivado é mais gostoso, mas tem um monte de dia que a gente não vai estar. E aí? Eu vou fazer porque eu me comprometi em fazer. Não estou no meu ápice, mas eu vou fazer porque eu me comprometi. Gente de alta performance é comprometida. Porque o disciplinado, ele vai fazer. E ele vai naturalmente ligar o quarto e último motor, que é a preparação. Porque o disciplinado, ele vai fazer. Tá muito ligado à motivação, força. O seu entusiasmo tem teto. Quantas pessoas eu conheço que acordam 4 e pouco da manhã, trabalham o dia inteiro, voltam 9, 10 horas da noite pra casa? Você vai falar que esse cara não tem vontade?
O cara não falta um dia no emprego, roda 1h30, 2 horas de ônibus, metrô para chegar no local, mas força de vontade tem limite. Aonde que você rompe a barreira da alta performance? Aonde você rompe a barreira da blindagem mental sobre todos os desafios que a gente tem como vendedor? Com o preparo. A partir do momento que você é disciplinado, você começa a procurar um método para que facilite o seu trabalho. Porque força, né? Braço e perna tem limite. Então eu preciso começar a fazer de forma mais inteligente. E o preparo faz isso. E por que as pessoas não param de crescer quem tem uma mentalidade igual essa, Thiago? Porque o preparo, ele volta e aciona de novo o primeiro motor, que é a consciência. Quanto mais preparo eu tenho, maior o meu nível de consciência. É natural. Quanto mais eu sei que tem maneiras diferentes de fazer e melhor de fazer, naturalmente eu vou ficar inconformado. Pô, cara, pera um pouquinho. Não tá funcionando desse jeito, mas eu tenho mais 20 maneiras de fazer. O inconformado, por não aceitar, ele vai ser disciplinado. Só que, de novo, a disciplina e o inconformismo, ele tem um teto. E esse teto, a gente rompe com preparo. E o ciclo nunca para. E eu, sem te conhecer, eu também tenho certeza que se você tá com um sentimento de que parece que você tá andando de lado, que mesmo com força, com horas de trabalho, parece que você não tá indo, se você tá com esse sentimento agora, provavelmente algum desses motores você deixou de funcionar. E por que eu tô trazendo ele? Porque nós voltamos ao nosso primeiro fundamento, que é a nível de consciência. Talvez você nunca tenha parado para pensar como funciona esse modelo mental que te blinda. Talvez você nunca tinha tido a resposta sobre por que eu tô com um sentimento que parece que eu tô andando de lado aqui. A gente consegue ter um nível de consciência e entender em que parte que eu tô falhando. Será que eu sei, mas isso não me impacta? Será que meu nível de ambição tá muito baixo a ponto de eu não ser disciplinado? Ou eu acho que eu tô sendo disciplinado? E, obviamente, eu não quero que a gente fique se ferrando a vida inteira, eu quero saber como é que eu consigo fazer o que eu faço de forma mais inteligente.